E aí, mano, bora falar sobre monopólios e oligopólios? Como eu já disse, eu não manjo muito de política, embora eu goste de aprender sobre, então não entenda esse vídeo como uma opinião formada, mas só um bobão refletindo sobre o tema e dando a sua opinião momentânea. Esse vídeo não é para ser uma conclusão, mas sim uma conversa sobre o tema. Então, se tu discordar de mim, sinta-se à vontade para escrever aí nos comentários. Algumas pessoas sentem raiva quando tu discorda delas, e eu também, às vezes, eu admito, mas eu fico feliz que pessoas que discordam de mim existam. Isso torna a vida mais interessante. Então, se quiser, escreve tua opinião aí embaixo, que vai ser um prazer ler. Talvez eu faça mais um vídeo sobre isso no futuro e discuta sobre o teu comentário no vídeo. Enfim, como eu disse, eu não tenho uma opinião formada, mas bora explorar esse tema aí. Quem sabe é até melhor assim, né? Porque se eu tivesse uma opinião forte sobre esse assunto, totalmente formada, talvez eu não avaliasse com tanta clareza, né? Quem tem certeza de que tá certo não é capaz de se corrigir. Mas então, eu vi um pessoal falando sobre dumping, que é uma técnica que algumas empresas usam para tentar formar um monopólio. Essa tática consiste em colocar o preço dos produtos que a empresa produz abaixo do preço de mercado para quebrar concorrentes. Por exemplo, digamos que tal produto custe R$10 em média e o custo de produção dele seja R$8. Então a empresa que for fazer dumping coloca o seu preço a 5, assumindo prejuízo durante um tempo até que as concorrentes quebrem. O dumping não necessariamente precisa ser abaixo do custo de produção, como no exemplo que eu dei, mas tem que ser abaixo do preço de mercado, pelo menos. É claro que uma empresa pequena não seria capaz de fazer isso, então geralmente é uma empresa maior que faz. Mas será que o dumping funciona mesmo? Talvez essa prática beneficie as concorrentes em vez de prejudicá-las, pelo menos em algumas circunstâncias. Por exemplo, nos casos em que não tem ajudinha estatal. Porque, pensa só, se a grande empresa colocar o preço de seu produto muito barato, as concorrentes poderiam comprar o estoque da grande empresa e revender no exterior, onde não tá rolando dumping. Ah, mas a grande empresa não vai aceitar vender para as concorrentes. Será mesmo que ela conseguiria? As coisas que vão pro mercado, talvez a grande empresa não consiga controlar, porque ela vende pro mercado. E o mercado tá afim do quê? Lucro. Então se qualquer pessoa for lá querendo comprar todo o estoque, por que não vender, né? Ah, mas a grande empresa não vai vender pros mercados que venderem pra concorrente. Mas como que os mercados vão saber que estão vendendo para concorrente? Talvez seja só um cara que tá indo lá comprar bastante mesmo. Ou uma forma muito fácil de driblar isso daí seriam as pequenas empresas mandarem várias pessoas diferentes para comprar de pouquinho em pouquinho o estoque da grande empresa. Então fica meio complicado de evitar vender para concorrente. Mesmo nas vendas diretas, sem o intermediário mercado, o problema que eu citei permanece. Então essa dificuldade para não vender para concorrência permanece em todos os setores. Outra coisa, se ela colocar o preço de seu produto abaixo do custo de produção, além da grande empresa tomar prejuízo das concorrentes nacionais comprando seu estoque e dos clientes nacionais comprando também, ela também vai tomar prejuízo internacional. As empresas dos outros países virão ao país que está rolando dumping para comprar e revender no exterior também. E não só isso, além das empresas de mesmo setor, pessoas de dentro e fora do país também começarão a revender o estoque, dando mais prejuízo ainda para a empresa. E quando a grande empresa parar com o dumping, em vez de quebrar, ela vai ter fortalecido as concorrentes e tomado um grande prejuízo. Ela vai ter trabalhado de graça para as concorrentes e para os consumidores também. Então, nesse caso, só quem se fode é ela. Isso assumindo que a minha análise tá correta, né? Se tu tem um ponto de vista diferente, pode colocar aí embaixo, que eu tô curioso para saber qual que é. Bem, como eu disse, eu acho que são em situações específicas que o dumping prejudica quem o faz em vez de ajudar. Eu não sei se o dumping vale a pena em países com bastante liberdade econômica, sem aquela ajudinha estatal. Mas com ajuda estatal, talvez o dumping funcione em alguns setores. Pelo que me disseram, o dumping geralmente ocorre em países que não têm grandes empresas bem estabelecidas. Porque se tiver duas grandes empresas competindo, as duas vão ser capazes de tomar prejuízo por muito tempo. Então não é muito interessante de se fazer, a menos que as grandes concorrentes se aliem para fazer dumping juntas. Mas tá, digamos que uma grande empresa vai para um país onde não tem outras grandes empresas do mesmo setor e tenta fazer o dumping lá com a ajudinha do Estado. Se o Estado proibisse a importação e exportação do produto fornecido por aquela empresa, não tem tanto risco de venderem o produto dela no exterior. Mas eu me pergunto, em qual setor que funcionaria nesse caso? Uma das pessoas que eu discuti o assunto disse que o dumping pode funcionar em qualquer setor, mas tem alguns que é difícil para mim imaginar como que seria. Talvez seja
falta de imaginação minha. Por exemplo, nos tomates. Como que uma empresa vai fazer dumping no preço dos tomates? Mesmo nessa situação que eu citei, com concorrentes fracas e o Estado proibindo importação e exportação, eu não acho que funcionaria, não. Porque tomate é algo relativamente fácil de se produzir. Qualquer pessoa com um grande terreno consegue produzir até que bastante tomate. E não demora tanto para crescer. Questão de 2 a 3 meses, pelo que eu li. Então digamos que a grande empresa venda o tomate dela abaixo do custo de produção. Beleza? As concorrentes temporariamente vão parar de produzir tomate, porque não vale a pena. Mas até aqui nenhum problema, porque a grande empresa tá sendo um monopólio agora. Um monopólio que fornece produto extremamente barato para as pessoas. Nossa, que coisa terrível. Isso poderia se tornar um problema se ela de fato conseguisse quebrar as concorrentes, estabelecendo um monopólio com preços altos e serviço ruim. Mas como que ela ia quebrar concorrentes? Se a grande empresa tá fazendo dumping nos tomates, as concorrentes vão começar a plantar outras coisas. Ah, não, pô. A grande empresa vai fazer dumping em todas as frutas, verduras, legumes. Nesse caso, eu não sei se valeria a pena fazer dumping. Eu teria que pensar mais a respeito. Mas eu acho que se aumentasse mais ainda a ajuda que o Estado dá para a grande empresa, aí eu posso dizer que sim, o dumping vale a pena. Por exemplo, se o Estado o encher de regulações que só a grande empresa consegue cumprir, impedindo os pequenos concorrentes de competir, e nesse caso que eu falei só teria uma grande empresa, aí acho que ela se tornaria um monopólio mesmo. Mas só o dumping, sem nenhuma ajudinha do Estado, eu tenho minhas dúvidas se funcionaria, pelos motivos que eu já disse. Talvez dumping a nível global funcione, mas daí teria que ser uma empresa gigantesca para fazer isso daí. E só funcionaria em determinados setores também. Quer dizer, será que funcionaria, né? Eu não tô afirmando que dumping global funcionaria. Tu consegue pensar em um exemplo de setor que o dumping seria viável em um setor com mercado livre? Ou a nível global? Como eu disse, talvez seja falta de criatividade minha, mas nesses dois casos que eu citei, eu não enxergo o dumping funcionando. Se tu enxerga em algum, por favor me conte. E até a próxima. Valeu!